Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos focar no tempo. Para tanto, nós vamos até Alagoas agora conversar com o climatologista, o professor Dr. Luiz Carlos Molion, que já está conosco. Professor, prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Como é que está o tempo, a temperatura aí em Alagoas nesse momento? Sérgio, aqui está ótimo. Temperatura de 27, 28 graus. A nossa temperatura aqui na orla marítima ela é controlada pelo vento que passa sobre o oceano. E como o oceano aqui é quente, o vento já vem com a temperatura ajustada para nós. Então, dificilmente a gente tem temperaturas abaixo de 20 graus. Dificilmente aqui na orla temos temperaturas acima de 30 graus. Então, aqui é uma maravilha. Só que a gente fica mal acostumado quando vai para um lugar como o inverno, por exemplo. Eu fui a Dom Pedrito, peguei 2 graus a temperatura, acima de zero. Já não estou mais acostumado a isso, Sérgio. É um prazer estar com você e com a sua audiência. Professor, nós temos foco das atenções agora voltados para o finalzinho, para a segunda quinzena em diante desse mês de setembro, nas principais regiões produtoras aqui da região centro-sul do Brasil. As chuvas virão para esse período, para essa safra, para o início do plantio? As chuvas vão estar bem isoladas, vamos dizer assim, bem localizadas, mas deve começar a chover modestamente a partir da segunda metade de setembro, a partir do dia 20. Depois, outubro deve ficar abaixo da média, melhora a chuva em novembro e dezembro. E eu creio que na maior parte do país, janeiro vai ser uma preocupação, que as chuvas podem ficar abaixo e como o sol está em cima da gente, o fluxo de radiação solar é bastante grande e pode causar algum impacto no desenvolvimento dos cultivos, né? Quando a temperatura está muito alta, a planta fecha o estômago, fecha aquelas aberturas em que há troca gasosa e perda de água, para evitar perda de água. Mas quando ela fecha essas aberturas, ela deixa de absorver gás carbônico e não consegue fazer fotossíntese. Então, há uma preocupação com janeiro, particularmente. Em alguns lugares vai ser final de dezembro, pedaço de janeiro. Em outros locais, mais ao norte, parte de janeiro e parte de fevereiro. E chove bem em março, abril e maio, principalmente no norte do Brasil, né? Norte do Pará, boa parte do Pará, norte do Mato Grosso, e também na costa Maranhão e costa leste do Nordeste, não devemos ter muito problema a dezembro, Sérgio. Bom, professor, o mais importante é de que o produtor sempre deva esperar, não plantar no pó, semear no pó, né? A segunda quinzena está chegando aí. Essa chuva deve se normalizar ou se espalhar até meados de dezembro, em boa parte do país, pelo menos essa expectativa, né? Mas janeiro, o que acontece? As chuvas continuam, mas as altas temperaturas vão ser mais prejudiciais, ou a chuva para em janeiro e só vamos acompanhar um calorão nessas regiões produtoras? Não, o que acontece é que a atmosfera não tem limites, né? O inverno no hemisfério norte, no nosso caso, em particular, é de interesse os Estados Unidos e Canadá, porque as massas de ar polar elas varrem o Canadá, os Estados Unidos, o Caribe, e nós estamos num regime atmosférico agora que essas massas de ar polar elas chegam até a região equatorial e vão produzir muita chuva no norte e nordeste do país, mas alguns locais devem ficar, então, se há movimento ascendente produzindo nuvens de chuva, o ar, por continuidade, tem que descer
e deve descer, por exemplo, em cima da Bahia, em cima do oeste da Bahia, parte de Goiás e Tocantins, e fevereiro, ou janeiro, ou fevereiro, estabeleceu o que é chamado de veranico. Então, depende muito do inverno americano. Eu, particularmente, acho que o inverno nos Estados Unidos e Canadá vai ser um inverno rigoroso. E essas massas de ar vão chegar, nesse período, até a costa norte brasileira, a região equatorial, e isso é que vai causar esse veranico. É a impressão que eu tenho, Sérgio. Mas a estação chuvosa deve atrasar, não deve chover bem em setembro, outubro, começa a chover. E a razão está todo mundo reclamando, está muito seco, ou não tem chovido, mesmo no período seco, tem chovido, os dias com chuva tem sido em número menor do que a média. Estão reclamando, por exemplo, que o rio Solimões está com nível abaixo do normal, 2 ou 3 rios secaram no Mato Grosso do Sul, Pantanal está com menos água. Isso porque nós temos um sistema de alta pressão atmosférica que está dominando o país como um todo. E esse sistema de alta pressão atmosférica está mais alto do que o normal, e ele provoca um movimento, ele é provocado por um movimento de ar seco que desce em cima do país como um todo. Esse ar, ao descer de 10, 12 quilômetros de altura, ele vai se aquecendo e ele vai chegar numa altitude em torno de 3 quilômetros, onde ele está mais quente do que o ar de baixo. É como se eu colocasse óleo em cima da água, tá? Então fica bem estratificado, e isso que nós chamamos de inversão de temperatura é uma tampa em cima da atmosfera. Então, acima disso, a umidade relativa está abaixo de 15%, portanto, não há condições de formar nuvens de chuva. Tem havido a entrada de massas de ar polar, não muito frio, embora eu esperasse que fosse mais frio, porque a estação de Vostok, na Antártica, na última semana de abril, ela registrou uma temperatura mínima de 80 graus negativos, quando o normal para esse período do ano é 65. Então, temos muito ar frio em cima da Antártica que pode se desprender e varrer o país todo. E é interessante observar, Sérgio, que estando limpo, de manhãzinha, quando a gente olha, a gente consegue ver os rios na Amazônia, porque a água ela permanece quente, mas as margens se esfriam. E nesse resfriamento o satélite detecta a diferença, então você vê claramente os rios. Isso mostra que está muito seco, e essas temperaturas um pouco mais altas que nós estamos tendo, falam aí em onda de calor. Mas não tem cabimento falar em onda de calor na região tropical, que é que fornece calor para o mundo inteiro. O Sol está sempre entre os trópicos, o trópico do Câncer e o trópico do Capricórnio. Não tem cabimento dizer onda de calor. O que acontece, como disse, esse sistema de alta pressão, o ar em cima dele está muito seco, o Sol atravessa a atmosfera mais facilmente, quer dizer, o fluxo de radiação solar aumenta. Como não está chovendo, não tem água para evaporar, então o calor do Sol é utilizado para aquecer o ar. O calor do Sol, o que nós chamamos de saldo de radiação, parte dele é usado para evaporar a água, que nós chamamos de calor sensível, calor latente, e parte dele é para aquecer o ar, que é o chamado calor sensível. Calor latente, evaporação; calor sensível, aquecimento do ar. Está entrando mais radiação solar. Se não tiver água para evaporar, que a evaporação da água é um processo prioritário na natureza. Se não tiver água para evaporar, esse calor do Sol vai todo para aquecer o ar. E uma coisa interessante, Sérgio, eu vi o pessoal reclamando
e está afetando as raízes, os tubérculos, por exemplo, cenoura, beterraba, alho e cebola. Cebola, por exemplo, me disseram que parte da cebola está ficando meio seca. Entre as camadas da cebola, ela tem umas películazinhas e está ficando meio seca. Isso porque, se a temperatura do solo aumenta, da superfície, né, do solo aumenta também o fluxo de calor para o interior do solo. E isso pode estar sendo a causa de notarem que tanto os tubérculos como raízes de maneira geral, que ficam embaixo da terra, as batatas, né, elas estão sendo também prejudicadas por esse excesso de calor. Mas não tem nada de anormal. O que tem é, como eu disse, a dominância desse sistema de alta pressão atmosférica, que já aconteceu isso no final da década de 60, início da década de 70, e está se repetindo agora. Como o ar está seco, tem mais radiação solar entrando, o fluxo é maior, não tem água para evaporar, todo o calor do sol é usado para aumentar a temperatura. E essa inversão de temperatura, associada então à alta pressão atmosférica, ela também funcionando como uma tampa, toda a fumaça das queimadas que são liberadas pelo país todo, que é uma prática normal se queimar para cultivar, esperando a estação chuvosa, a fumaça fica concentrada nesses primeiros 2 quilômetros, e aí causa irritação, causa problemas respiratórios, Sérgio. É exatamente isso que a gente está sentindo em boa parte da região sudeste, São Paulo especialmente, né, tem amanhecido com camadas de névoa bem seca, né, que a gente entende como sendo essa fumaça que não consegue se dispersar exatamente por causa dessa tampa na atmosfera, é isso, professor? E agora, é lógico, alguns consideram que as temperaturas hoje são históricas, estão batendo recordes, mas anteriormente, em alguns anos atrás, o professor mesmo está relatando que já ocorreram situações semelhantes. É isso, professor? Exatamente. O Atlântico Sul tem um sistema de alta pressão, que nós chamamos de alta subtropical no Atlântico Sul, e há períodos que ele fica mais intenso e o centro dele se desloca em direção ao Brasil, provocando, então, essa pressão atmosférica mais alta do que o normal. Então, eu não vejo nada de anormal nisso, a menos o fato que, obviamente, a atmosfera está seca e o número de dias com chuva durante o período seco ficou menor do que a média. E isso, Sérgio, deve permanecer assim por esses próximos anos. Quer dizer, nós estamos entrando num período em que essa alta subtropical do Atlântico Sul se desloca e entra mais profundamente e mais intensamente em cima do Brasil. Praticamente, nós temos o centro-oeste, sul da Amazônia e nordeste, com exceção da costa, né? Costa do Nordeste, costa leste, de Salvador até Natal, no Rio Grande do Norte, passando aqui pela linda Maceió, onde eu moro, ela tem um período de chuva agora, de maio a agosto. Outro local no Brasil que também tem o mesmo período de chuva, mesma estação chuvosa, é Roraima. Mas o resto do Brasil, inclusive a Amazônia, Manaus, por exemplo, no mês de agosto, só chove 2% do total anual, em torno de 40 milímetros. Então, é um período muito seco, de maio a agosto, às vezes setembro, o Brasil como um todo, com exceção do Rio Grande do Sul, que tem um regime de chuva, Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, que tem um regime de chuva diferente. Então, eu não vejo nada de anormal, Sérgio. Não pode-se falar em onda de calor, uma região que é a fonte de calor, uma das fontes de calor para o mundo como um todo. Então, o que nós temos, repito, é apenas o fato de não ter água para evaporar. Então, os watts por metro quadrado de radiação solar que entram a mais,
eles estão sendo usados para aquecer o ar. Não tem nada de anormal, já vimos isso antes. Anteriormente tinha acontecido na década de 30, anos de como 1934, 1938, foram muito quentes, não só no Brasil, como no mundo todo. Estados Unidos registrou as temperaturas mais altas dos 150 anos, últimos 150 anos, no ano de 1934. Chequei também outras partes do mundo, por exemplo, como a Austrália, que tem também séries históricas bastante longas, e também bate na década de 30, no final da década de 60, início da década de 70, o período de abril a setembro costumava ser mais seco, passou por um período que isso aí diminuiu, mas agora estamos retornando, possivelmente esses próximos 9, 10 anos, até 2034, 2035, esse regime vai se estabelecer, fazendo com que a estação seca na maior parte do Brasil, que é de abril a setembro, ou melhor, de maio a setembro, acabe ficando mais seca, Sérgio. Poxa, quer dizer que é uma projeção de até pelo menos os próximos 10 anos de que as temperaturas, não digo, mas pelo menos o solo e as condições do clima fiquem mais secas aqui no Brasil, se é o que eu entendi corretamente, professor. Mas e a umidade, professor, que se fala tanto, né? Eu sei que o senhor vai contestar, vai explicar exatamente essa questão. E a umidade que vem da Amazônia? Sérgio, da Amazônia não vem umidade nenhuma, né? Teoricamente, as chuvas são mais altas na Amazônia em função do que nós chamamos de reciclagem da água da chuva. Chove e evapora num ciclo bem curto, de algumas poucas horas. Nós colocamos uma torre de 45 metros na Amazônia em 1983, há mais de 40 anos atrás, e estudamos intensamente a chamada evapotranspiração da floresta. E um dos experimentos que foi feito foi a interceptação da água da chuva pela copa, coisa que não dá para fazer no campo de soja, por exemplo, ou milho. Isso interceptação é irrelevante. Mas no caso da Amazônia é muito importante, chegamos à conclusão que está em torno de 10%, ou seja, se chove 2.200, 2.400 milímetros, então 220 milímetros, 240 milímetros por ano não chegam até a superfície, ao chão da floresta. Isso, cada milímetro corresponde a 1 litro de água por metro quadrado, então você vê que 220 a 240 litros de água por metro quadrado não chega ao chão da floresta. Essa água evapora, mais a transpiração das plantas, então a reciclagem é muito rápida. A fonte mais importante de umidade é o Oceano Atlântico, principalmente o Oceano Atlântico tropical norte, ao norte do Equador, em que os ventos transportam a umidade. A história de rios aéreos, isso aí foi copiado, né? Isso aí surgiu no início da década de 50, nos Estados Unidos, se referindo ao transporte de umidade que era feito pelo jato subtropical e o jato polar, que são correntes de ventos fortes, a 8, 10 quilômetros de altura, tem seu centro, mas se estende até a superfície. Então, não existe nada de rio aéreo, é transporte de umidade que é feita do Atlântico. Então, nós temos até publicado isso já há um tempo atrás, colocamos uma caixa virtual em cima da Amazônia, norte-sul, faces norte-sul, leste-oeste, e uma tamba a 8 quilômetros de altura. Como temos, a partir de 1999, temos dados de ventos e umidade que são confiáveis, nós usamos, então, dados de ventos de 1999 para cá, e chegamos à conclusão seguinte, que entra na Amazônia
via aérea, o ar passando por cima do Atlântico Norte, entra na Amazônia, 460 mil metros cúbicos por segundo de umidade na forma de vapor, sai pela fronteira sul 260 mil metros cúbicos por segundo e sobra na região 200 mil metros cúbicos por segundo que o rio Amazonas devolve para o Atlântico, que é a vazão média do Amazonas, 200 mil metros cúbicos por segundo. Se eu fosse transformar esses 200 mil metros cúbicos por segundo em altura de chuva em toda a área da bacia, que são mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, daria um total anual de chuva de 1.100 milímetros, mas chove 2.200. Essa outra metade vem, então, da reciclagem da água, como eu disse, que é um ciclo bastante rápido, de algumas horas, em que chove, evapora, condensa e volta a chover de novo, muito rápido. Então, a umidade é a fonte principal, é o Atlântico Norte. A bacia amazônica está em perfeito equilíbrio hídrico no que se refere ao clima. Tem anos que chove menos, tem anos que chove mais, mas na média climática, o que entra pela atmosfera sai pelo rio. Então não há como a Amazônia ser fonte de calor, mesmo porque deveria ser feito talvez uma reportagem, um documentário, para as pessoas ficarem sabendo que a Cordilheira dos Andes ela não existia há 30 milhões de anos atrás. 250 milhões de anos atrás, esses continentes estavam todos juntos, formando um grande continente que era chamado de Pangeia. Tanto assim que a costa do Nordeste encaixa perfeitamente na costa da África. Tá? Então, esses continentes já estiveram juntos, se separaram, os Andes não existiam, o ar entrava do Atlântico e saía para o Pacífico, não existia a floresta amazônica. Até uns 30 milhões de anos atrás, quando houve o choque, iniciou-se o choque da placa da América do Sul, a placa tectônica da América do Sul, com a placa do Pacífico. No momento que os Andes surgiram, eles criaram uma barreira formidável, impedindo que o ar que entrava úmido saísse do Pacífico. Com isso, começou a haver mais condensação, começou a haver mais chuva, e a floresta pôde se desenvolver. Então, existe floresta porque chove, e não o contrário. A floresta tem uma certa interação com a atmosfera, mas isso é muito dentro da região. Dentro da região. O vento não pode transportar muita umidade local, evaporada localmente, para longe, porque essa umidade é reciclada, vamos dizer, para fazer um comentário simples. É claro que é impossível você pintar as moléculas de água que vêm do Atlântico de azul e as que são transpiradas pela floresta de verde. Não dá para fazer isso. Mas, realmente, a região amazônica, a bacia amazônica, está num perfeito equilíbrio hídrico ao longo desses anos todos. E vale o raciocínio que sempre é usado, né? Se a região fosse uma fonte de umidade, eventualmente ela se transformaria num deserto ao longo dos milhares de anos. Se ela tivesse excesso de umidade, ela se transformaria num lago. Como isso não está acontecendo, a gente prova por como é chamado ad absurdum, e a região está estável. Portanto, a nossa fonte de umidade por chuvas no centro-oeste, no sudeste e até no Rio Grande do Sul é o Oceano Atlântico, e em particular o Atlântico Norte, certo? Bom, sempre uma aula, né, professor? Eu fico aqui, né, tentando captar todas essas informações, né, absorver todas essas informações, que são muitas, né, e, lógico, isso é muito importante
para todos que nos acompanham nessa edição. Tem duas questões que eu vou liberá-lo logo na sequência, professor. O senhor mesmo já anteriormente falou com relação a um laninha, um pouco mais curto, né? Viria, mas seria um pouco mais curto, mais intenso, né? O senhor ainda mantém essa questão, porque alguns modelos, inclusive, recentemente, o senhor discordou, né? Alguns falavam, o Atlântico vai ter um laninha, né? O Pacífico tem um laninha, o Atlântico vai também ter um laninha. Logo em seguida foi desmentido, né? Porque os modelos erraram. E, na opinião do senhor, esse laninha vem mais curto mesmo, mais intenso, e é exatamente essa intensidade que pode provocar essa chuva, ou, aliás, essa questão mais problemática, por dizer assim, no mês de janeiro aqui na agricultura? Sérgio, eu tenho dito ao longo desse tempo que não vai ter laninha. Sim. Pelo menos um laninha clássico, ele não vai existir. E tenho falado disso por conta que hoje a gente tem acesso a temperaturas do Oceano Pacífico, do Atlântico, não só na superfície, como também em profundidade. Então, é publicado, a cada 5 dias, é publicada a média da temperatura pelo Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, até 450 metros de profundidade. O que nós temos observado foi que existe, sim, um pouco de água fria no leste do Pacífico, próximo da costa, do lado da costa da América do Sul, países como Peru e Equador, tem a água ali um pouco mais fria. Mas se a gente olhar para a alta pressão que está se estendendo em cima do Pacífico e, consequentemente, os ventos são fracos, não tem como jogar a água fria lá para frente em direção à Austrália, para o oeste do Pacífico. Então, eu tenho dito e insisto que não vamos ter um laninha clássico. E também outro ponto muito importante que as pessoas não conhecem, quando se fala El Niño, água quente. Quando se fala laninha, água fria. Mas isso é fenômeno oceânico. Para que tenha impacto na distribuição da nossa chuva, há necessidade de que a atmosfera responda. Ou seja, o campo da pressão atmosférica deve responder à mudança da temperatura da água do oceano. Essa variação na pressão atmosférica é chamada de oscilação sul. Então, o fenômeno como um todo não é só El Niño, não é EN, é ENOS. ENOS, El Niño Oscilação Sul. E o que nós estamos percebendo é que a atmosfera não respondeu. Eu fiz, então, uma correlação entre a temperatura da região que os americanos gostam muito, que é o chamado Ninho 3.4, e a precipitação em cima da América do Sul, usando os últimos 50 anos. E, para minha surpresa, El Niño ou Laninha, El Niño provocando secas no norte e nordeste, Amazônia e nordeste, e excesso de chuva no sul, e Laninha, água fria, provocando excesso de chuva na Amazônia e nordeste e secas no sul. Isso aconteceu em apenas 64% dos casos. Em 36% dos casos que o Pacífico mudou sua temperatura ou para água quente, El Niño, ou para água fria, Laninha, a atmosfera não respondeu. Então, não pode se dizer generalizadamente que água quente, El Niño, vai produzir excesso de chuva no sul e déficit de chuva no norte e nordeste. Da mesma forma como não se pode dizer que Laninha, água fria, vai ter algum impacto na distribuição da nossa chuva. Felizmente, Sérgio, agora, este mês, tanto a previsão do início do mês do Centro de Previsão Climática e do Instituto Internacional de Pesquisa do Clima e Sociedade, IRI, que está na Universidade de Colômbia, os dois juntos fazem a previsão do El Niño.
eles, no início desse mês, eles mudaram a previsão, mostrando que o pico seria em torno de dezembro da água fria no leste do Pacífico, e que já a partir do início do ano que vem, já o Pacífico voltaria para a neutralidade. E agora, na segunda metade de agosto, lançaram outra previsão, eles fazem isso 2 vezes por mês, confirmando 49% de chance de as águas ficarem frias em dezembro, e depois decresceria e aumentaria a probabilidade em até 72% de que o Pacífico fique neutro. Neutralidade é média, temperaturas da superfície do mar estarem na média, ou meio grau para cima, ou meio grau para baixo. E dessa forma, não teria impacto na nossa chuva. O que eu acho que vai dominar a nossa chuva são exatamente o que nós chamamos de circulação extratropical, que é a incursão dessas frentes frias. E a audiência deve lembrar, os telespectadores lembrar, que uma frente fria é a interface entre uma massa de ar de origem polar, mais fria e mais seca, e o ar quente e úmido tropical. A interface, certo, é muito difícil definir. Num lago, por exemplo, se você está 1 milímetro dentro da água, você está dentro da água. Você está 1 milímetro para fora, acima da superfície, você está no ar. Então, a superfície do lago é algo que é difícil de definir do ponto de vista matemático. Da mesma forma, uma frente fria é a interface entre o ar polar e o ar tropical quente e úmido. Eu acho que é esse tipo de chuva que vai dominar, com entradas de massas de ar polar, agora no verão, vindas, passando pela Argentina, pelo Uruguai, sul do Brasil, e também, como eu disse, no inverno americano, sendo o inverno norte-americano mais intenso, nós vamos ter também penetração de massas de ar polar vindo, varrendo o Canadá, Estados Unidos, o Caribe, e chegando até ao norte da América do Sul. As pessoas dizem assim, não, porque ar do hemisfério norte não entra no hemisfério sul e vice-versa. Nós temos um exemplo publicado da famosa geada negra de julho de 1975, em que o ar polar passou pela Amazônia, atravessou o Equador e foi se dissipar lá no Caribe. Como também temos publicado um outro exemplo, de 7 a 15 de fevereiro de 1980, veja bem, fevereiro, inverno no hemisfério norte, em que uma massa de ar polar passou pelo Caribe, entrou na Amazônia até aproximadamente 10 graus de latitude sul, isso pega aí o norte do Mato Grosso, mas ficou uma faixa da Cordilheira dos Andes até o Oceano Atlântico, em que choveu muito durante esses 8 dias. Naquela oportunidade, eu lembro que o máximo da vazão do rio Tocantins é 22, em média, 22 mil metros cúbicos, e estimaram, porque a inundação levou tudo, as réguas de medida e tudo, estimaram que o rio Tocantins chegou a 68 mil metros cúbicos por segundo em março de 1980. Tucuruí estava sendo construído e depois de uma palestra veio uma pessoa falar comigo, um engenheiro, e disse, eu estava na obra naquele dia que nós ficamos com medo que a ensecadeira de Tucuruí fosse levada embora. O rio Xingu, que normalmente apresenta em março uma média de 18 mil metros cúbicos por segundo, chegou a 32 mil metros cúbicos por segundo. Então, é muito possível que essas massas de ar entrem. E elas entram frequentemente no norte da Amazônia, tanto vindo do hemisfério norte como vindo do hemisfério sul. Esse fenômeno já foi descrito por um climatologista alemão
chamado Herbert Real, que publicou seu livro em 1957, onde ele descreve o fenômeno chamado friagem, que é muito conhecido dos povos amazônicos. Então, existe sim a possibilidade de termos frentes frias vindo do sul, atravessando o Equador, indo para o hemisfério norte, e ao contrário. Só que, no caso, as que atravessam o Equador e vão para o hemisfério norte, normalmente ocorre isso em julho, preferencialmente, e as que vêm do hemisfério norte, passando pelos Estados Unidos, Caribe, e chegam à América do Sul, elas ocorrem em janeiro, fevereiro, principalmente na segunda metade de janeiro, primeira metade de fevereiro, que é o pico do inverno máximo lá na América do Norte. Então, o que vai dominar na produção de chuva são essas frentes frias, e nós podemos acompanhar isso, né? Hoje nós temos uma grande maravilha, que é esse satélite GOES-16, que envia, é um satélite geoestacionário, tá vendo sempre o Brasil fixado, né, na posição sempre, não é satélite de órbita polar que passa a cada 100 minutos, mas esse satélite geoestacionário, ele envia imagem a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos, é um site da NASA, em que a gente pega as imagens diretamente de lá, já tem um animador, coloca quantas imagens quiser, até 144 imagens. Como são imagens a cada 10 minutos, 144 imagens, dá um dia inteiro, dá 24 horas, em que a gente pode observar como a atmosfera está se movimentando. E eu indicaria isso para os produtores rurais, principalmente, porque às vezes o cara está no meio de um lugar qualquer sem informação, e basta ele ter um celular ou um computador ou ter internet, em que ele consegue acessar essas imagens e consegue saber o que está acontecendo por volta dele. Quer dizer, se tiver uma frente fria se aproximando, ele vai, por exemplo, pulverizar o cultivo, ele não faz, porque se ele fizer isso, logo depois chove e ele perde o produto. Da mesma forma como pode também acompanhar apenas por caso dos totais pluviométricos. Então, essa ferramenta fantástica que nós temos agora, tivemos satélites inicialmente, satélites começaram a se tornar operacionais a partir de 1979, mas tivemos também satélites geoestacionários, já a partir dos anos 60, mas eram imagens que eram transmitidas e tinha que ser feita a fotografia, o negativo, o positivo. Hoje não. Hoje nós temos tudo eletronicamente e mais essa beleza de uma frequência de imagens, uma a cada 10 minutos, que nos permite ver a evolução da atmosfera, Sérgio. Tá certo. Professor Molion, mais uma vez, imensamente grato pela participação do senhor conosco aqui. Mais para frente eu peço e faço o convite para que o senhor venha conversar novamente, falar sobre as projeções, principalmente para o mês de janeiro aqui no Brasil, para o produtor ficar bem atento. Muito obrigado, até uma próxima, professor. Aproveite aí, né, essa maravilha de Maceió, dessa cidade maravilhosa, esse clima maravilhoso aí de Alagoas. Grande abraço para o senhor. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Sérgio, por essa oportunidade de falar com a sua audiência. E, resumindo, não vai ter laninha, portanto, o Pacífico não vai interferir na distribuição da nossa chuva. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estar com os seus seguidores. Até mais. Nós que agradecemos. Um abraço para o senhor. Obrigado. Bom, lembrando mais uma vez a todos que estiveram conosco, vá lá, curta, comente, compartilhe nas nossas mídias sociais. Isso ajuda bastante ao Tempo e Dinheiro. Estão aí todas elas. Não se esqueça de se inscrever nessas mídias sociais. E também fazer parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Mais uma vez, o João Batista Olive convidando a todos. 19 998132915.
A todos que estiveram conosco, meu muito obrigado e até uma próxima.